Médica distorce estudos para atacar vacinas e é desmentida pelo autor. Então, assim, essa médica, Maria Emília Gadelha Serra, ela está sendo desmentida pelo autor de um artigo e ela foi na Assembleia Legislativa em São Paulo e fez uma afirmação sobre as vacinas, que as vacinas davam situações que acabavam levando as pessoas à morte. E aí teve muita repercussão isso, né? Várias pessoas acabaram falando, porque não era a primeira vez que ela tinha essa prática. Ela não é uma médica que tem especialização é, nessa parte de estudo de vacinas, de estudo dessas doenças. Então, não é uma infectologista. E aí, o que você acha disso? Devia ser presa, né? Uma pessoa dessas. Então, assim, impressiona como, né, o desenrolar dos fatos, a gente como leigo, a gente não sabe, né, a eficácia que vai ter a vacina, os estudos que estão sendo feitos, o que que vai acontecer. Só que é evidente, né, evidente, isso daí é só você estar acompanhando um pouco dos números. É evidente que depois que foi feita a vacinação, houve uma queda brutal nas mortes, né? Nas mortes, nas Criou uma barreira, internações. né? Você vê que de alguma maneira funciona a coisa. Só que também a gente sempre tem que tomar cuidado para isso daí não ser, por mais que a gente veja algumas pessoas falando isso daí que ela está falando parece ser uma bobagem, parece ser um absurdo, só que você não pode cercear a liberdade técnica do profissional. Né? Você não pode, por exemplo, um advogado que defende uma tese que seja minoritária, que não seja aquela que vem sendo reconhecida pelos tribunais, mas você não pode coibir o advogado de defender a tese dele, que esse é o E vai trabalho criar uma dele nova e ele tese, né? tem, ele Função tem a dele. independência profissional dele. Lógico, você não pode falar um absurdo muito grande. Mas se você tem alguma base, e você nunca pode ser punido por aquilo que você defende, o advogado. Eu vejo o médico também, qualquer profissional, ele, né, ele tem o direito de estar defendendo aquilo que ele acredita, aquilo que ele acha. Muitas vezes se abre um espaço, né, a mídia abre um espaço por questões mais políticas do que técnicas. Não estou dizendo que seja esse o caso, até porque isso daí foi, né, foi uma defesa feita na Assembleia Legislativa. Então é justo realmente que tenha tido alguma repercussão, porque é um espaço, né, é uma Estava arena voltado ali para que isso, né, também. é uma arena ali que realmente pública que tem que ser dado publicidade. Mas existe assim um certo cerceamento à liberdade técnica dos profissionais, né? Não digo aqui só do advogado, do médico, mas em qualquer área, né? Quem quer apresenta uma coisa muito diferente tem algumas dificuldades. Mas isso não pode, né, por exemplo, servir para um processo disciplinar nos órgãos de classe. Então, eu vou chamar os comerciais, mas antes eu quero te fazer uma pergunta. O fato dela, como médica, passar uma notícia que não é verdadeira e apresentar um vídeo que não reflete a realidade, não seria uma condição para levar à ética? E você vai me responder depois do intervalo. Cabe ou não cabe nesse. Porque o que acontece é assim: ela apresentou o vídeo que nitidamente estava alterado, ela coloca, ela expõe como se as pessoas que estavam ali naquele momento da autópsia, né, os corpos que estavam ali, tivessem falecido por conta do imunizante, como se o imunizante causasse os problemas de embolia, e tem outros problemas aqui, problema cardíaco. E aí eles foram até chamar a pessoa que era responsável por esse estudo, tal. Então, Uhum. eu acho que a pessoa tem que ter a liberdade, mas ela, enquanto médica, ela tem o dever e a obrigação de passar alguma coisa verídica, né? Então, né, é que você não deu tempo de eu tomar a água. Eu estava falando, você tem sempre que ter o respeito à liberdade técnica. Mas quando que isso se transforma em uma infração ética? Quando você propositadamente manipula dados, mente dados, né? É fake news. Em vez de news, seriam fake teses.
você traz informações sabidamente irreais, você manipula, né? Por exemplo, eu quero defender eu quero defender essa xícara, né? Eu falo que eu tô com essa xícara aqui, que eu acho ela pequena e inadequada. Você fala, não, mas ela é grande, ela é muito boa. Isso a gente está defendendo tese, mas aí eu falo, não, e ela é cheia de Coca-Cola dentro. Não, ela não tem Coca-Cola dentro. Aí eu tô, né, para defender a minha tese, eu tô induzindo as pessoas que não sabem os, tô distorcendo os fatos, induzindo as pessoas a erro. Isso pode, né, se realmente caracterizar que ela está distorcendo os fatos para induzir as pessoas a erro, aí é uma infração disciplinar. Aí ela pode responder perante o CREMESP, perante os órgãos de classe. É uma situação um pouco mais complicada, mas, né, como eu falei, uma coisa é a independência técnica, a outra é a responsabilidade sobre a veracidade dos fatos que estão sendo utilizados, né, estão te servindo para embasar a sua tese, a sua defesa.